meus amores, eu sou a professora Thaís e essa é a aula de Biologia para a turma do 9º ano. Na aula de hoje nós daremos continuidade ao nosso estudo do módulo 9, que traz as alterações da cadeia alimentar. Na aula anterior nós vimos os conceitos de espécies nativas, endêmicas e exóticas. E vimos que as espécies exóticas podem evoluir para espécies exóticas invasoras, que trazem muitos malefícios para o meio ambiente em que serão inseridas, ok? Bem, na aula de hoje nós daremos continuidade ao estudo entre essas interações que acontecem entre indivíduos de espécies diferentes, mas com foco maior na cadeia alimentar, que traz a informação de quem serve de alimento para quem. Nesse momento eu vou dar uma afastadinha do quadro, você vai dar pausa no vídeo e vai copiar o material do quadro. Afinal de contas, quando você estiver estudando para a prova, ter esse resumo em mãos vai facilitar a sua vida. Então dá pause e a gente volta. Ok? Beleza. Aqui nós vamos trabalhar alguns conceitos ecológicos que ainda não foram trabalhados naquela aula anterior. A gente já começou a trabalhar alguns conceitos sobre como a formação dos níveis de organização dos seres vivos, do mais simples ao mais complexo. Vimos que dentro dessa organização, partindo do indivíduo, nós temos as populações, que são agrupamentos de indivíduos da mesma espécie, comunidades, que são agrupamentos de indivíduos de espécies diferentes. Vimos que formamos o ecossistema, que conta com os fatores bióticos e abióticos, que os fatores bióticos são aqueles que contêm vida e os fatores abióticos são aqueles que nunca tiveram vida na vida. Aqui eu vou trazer um outro conceito, é o nicho ecológico. O nicho ecológico, ele vai falar da espécie realizando uma atividade no seu habitat natural. Então ele é o papel ecológico que essa espécie vai exercer. Eu posso falar no texto sobre os hábitos alimentares, eu posso falar que ele é diurno, eu posso falar que ele é noturno, eu posso falar que ele caça. Eu posso falar que ele está se reproduzindo, fazendo a dança do acasalamento, tentando atrair a fêmea. Posso dizer que ele é um consumidor, que ele é predador, que ele é parasita. Ou seja, quando eu falo do nicho ecológico, eu cito a espécie e cito o que ele faz. Existe uma ação acontecendo ou uma ação que vai acontecer. Eu antecipei essa ação. O habitat, ele é diferente, ele fala basicamente onde o animal vive, o ser vivo vive, é o local. Basicamente onde mora, como se fosse o endereço, número e casa. E aí quando eu falo de nicho ecológico, existe uma ação envolvida nisso. Tem que ter muito cuidado para não confundir esses dois conceitos, tá? Nicho ecológico tem sempre uma ação envolvida, habitat é só o lugar em que ele vive. Especificamente o lugar que ele vive. Se eu disser, por exemplo, que tem uma pessoa morando no carro, é habitat. Mas se eu disser que essa pessoa mora no carro e faz a comida dele lá, tem uma ação, deixa de ser só o habitat e passa a ser também o nicho ecológico. Tá bom? A cadeia alimentar é uma relação linear, certo? De seres vivos que mostram quem se alimenta de quem. Ele vai me dizer desde o primeiro ser vivo até o último ser vivo, mas é uma formação linear, é um caminho único, não existem ramificações. Em uma cadeia alimentar, se eu tiro um dos alimentos, daquele ponto para trás, todo mundo morre de fome, porque aquela vai ser a única refeição, a única opção de comida que aquele ser vivo tem. Quando eu falo de teia alimentar, já é diferente. Por quê? Na teia alimentar, eu tenho várias cadeias alimentares. E se eu tenho mais opções, eu posso, se eu retirar um dos, digamos assim, tipos de alimento, eu vou encontrar outros. Deixa eu ver.
Imagine se em Imperatriz só existisse um único restaurante. Domingo, depois da missa, ou depois do culto, ou depois da saideira, ou enfim. Domingo, aquele dia que você vai finalizar o fim de semana, vamos comer fora. Se mais 50 pessoas pensarem como você e forem para o mesmo restaurante, o que vai acontecer? Uma fila enorme. O que acontece com o atendimento? Demora. E se você chegar lá para comer 7 horas e tem 50 pedidos na sua frente, que hora que você vai juntar? Pois é, cadeia alimentar. Mas na nossa cidade nós temos, graças a Deus, um leque infinito praticamente de restaurantes e opções de comida. Então, se você vai nesse mesmo restaurante e observa que tem uma fila só para entrar, o que você faz? Vai para outro lugar, não é? Teia alimentar. A teia alimentar oferece possibilidades. Então, eu vou ter várias cadeias alimentares e elas precisam estar interligadas. Não é só eu pegar 3 cadeias alimentares e colocar uma do lado da outra, não. Elas precisam estar interligadas para poder formar uma teia alimentar, tá bom? Nessa teia alimentar, ou mesmo nessa cadeia alimentar, a gente consegue identificar pelo menos 3 papéis distintos. O dos produtores, o dos consumidores e o dos decompositores. A teia ou a cadeia sempre começa pelos produtores. Não interessa se eles foram citados, eles precisam obrigatoriamente estar lá. Não existe cadeia ou teia alimentar se não tiver um produtor. E ela vai acabar sempre nos decompositores. Os decompositores, tadinhos, eles são tão assim óbvios que a maioria das atividades nem traz, nem identifica. Por quê? Se eu tenho uma cadeia alimentar com 5 integrantes, onde o primeiro serve de alimento para o segundo serve de alimento para o terceiro, o terceiro serve de alimento para o quarto, dedo errado, e o quarto serve de alimento para o quinto. Se esse daqui não come o primeiro todo, quando ele morrer, ele vai servir de alimento para quem? Para os decompositores. Então é como eu te dizer que, vamos riscar na minha mão? Se ela começa sempre por um produtor, aqui eu tenho o P de produtor. Certo? E aí vem um consumidor, um outro consumidor, um outro consumidor e um outro consumidor. Ligado a todos esses, nós temos os decompositores. Por quê? E lá vou eu começar do final da história, né? Os decompositores vão converter toda a matéria morta em nutrientes para o solo. Então, ele é o final da cadeia alimentar. O fim de todos que serviram de alimentos são os decompositores. Imagina o quanto teria riscos, o quanto poderia ser bagunçado uma cadeia ou uma teia alimentar se eu tivesse que colocar sempre os decompositores. Então, eles não aparecem em todas. Eles ficam apenas subentendidos. Você quer ver um exemplo? A zebra, ela come planta. E o leão come a zebra. Mas o leão não come a zebra 100%. Aí, de acordo com os desenhos, com filmes e documentários, depois do leão comer uma parte da caça, vêm os animais que se aproveitam da carcaça. A hiena, por exemplo. Mas a hiena também não vai comer tudo. Sempre vai ter um restinho, uma sobra. E aquilo ali vai apodrecer e vai voltar a ser nutriente para o solo através da ação dos decompositores. Mas na nossa cadeia alimentar, ou na verdade teia alimentar, vem
a planta que a zebra come, o leão que comeu a zebra. E um segundo caminho, a hiena, que também comeu a zebra. E aí nós temos uma teia alimentar. Porque da zebra, que é um consumidor, nós temos 2 outros consumidores se alimentando. Ok? Vamos para a ordem. Os produtores, eles são o primeiro nível trófico, tá? O primeiro piso, o primeiro andar, o primeiro degrau, começo da cadeia alimentar ou da teia alimentar. São todos os seres vivos que são autótrofos. Isso quer dizer, então, que nós temos as cianobactérias, as algas unicelulares, as algas pluricelulares, as plantas, sejam elas terrestres ou aquáticas. Produziu o seu alimento, serve como produtor base da cadeia alimentar. Por quê? Toda a cadeia alimentar tem que começar do produtor, ok? Já o caso dos consumidores, eles se alimentam de outros seres vivos, ou seja, eles são os heterótrofos. Eles começam do segundo nível trófico até o penúltimo. Eu posso ter uma cadeia alimentar com 4 consumidores. Eu posso ter uma cadeia alimentar com 6. E eu posso ter uma cadeia alimentar com 1. Não interessa quantos consumidores eu vou ter. Ele vai assumir do segundo nível trófico até o penúltimo. Por quê? O primeiro nível são sempre os produtores. E o último nível vão ser sempre os decompositores, ok? Esses consumidores, eles podem ser classificados na teia ou cadeia alimentar de acordo com a posição nele de quem come quem. Por exemplo, o consumidor primário é aquele que come o produtor. Ele vem no segundo nível trófico e se alimenta do primeiro. Se eu fosse criar uma pirâmide, seria assim, ó. Ou uma escada, seria assim, ó. Na base nós temos os produtores, primeiro nível. Em cima dos produtores nós temos os consumidores primários, portanto, segundo nível. E ele está ali porque ele se alimenta do produtor, que é o primeiro. Os consumidores secundários, eles comem quem? O consumidor primário. Então, eles são o terceiro nível trófico. Aqui, ó. Por quê? O primeiro nível são os produtores. O segundo nível são os consumidores que comem os produtores. O terceiro nível são os consumidores que comem os herbívoros, por exemplo. O terceiro, depois do secundário vem o terciário. Terciário come o secundário. Terciário vai ser o quarto nível trófico. Tá? E ele é o quarto porque ele come o terceiro. Temos o quaternário. Adivinha quem? O consumidor quaternário come o terciário. É sempre assim. Quem tá na frente, comeu de trás. Tá? Ah, maldade. Para com isso. Aí depois do quaternário, aí a gente começa a contar só pelo nível trófico mesmo. Por quê? Porque não tem quintenário, sextenário, entendeu? É primário, secundário, terciário, quaternário e sério. Segundo nível trófico, terceiro nível, quarto nível, quinto nível, sexto nível, sétimo nível e assim vai, enquanto tiver sequência de seres que se alimentam de outros seres. E no final das contas, os decompositores, eles vão converter todos esses seres vivos em matéria orgânica. Então, eles vão ajudar quando tem o processo de apodrecer e eles vão converter essa matéria morta em nutrientes para o solo, tá bom? Demora? Demora. É fedorento? É fedorento, mas é imprescindível para que os nutrientes da natureza sejam renovados. Ok, meus amores?
Bem, na nossa próxima aula, que a gente vai concluir esse módulo, nós vamos fazer um estudo sobre algumas teias e cadeias alimentares, para que você consiga visualizar melhor e consiga seguir esses caminhos, vamos dizer assim. Fica de olho na agenda Edu, vai ter tarefinha para casa e a gente se vê na próxima aula. Beijo!